Olá, começa agora mais um programa Práticas Socioculturais. No programa de hoje recebo a professora Elizabeth Fontoura Dornelles e a orientada e mestre Letícia Maciel Corsac. No programa hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a participação da mulher na política partidária no Rio Grande do Sul nos anos 2000. Sejam bem-vindas. Professora Elizabeth, então eu começo lhe perguntando, para falarmos da participação da mulher na política, antes de tudo, então é preciso a gente fazer uma análise da situação da mulher em um quesito histórico, também num aspecto geral. Estamos contentes por estar aqui, né? E acho que o que a gente pode lembrar desde o início em relação a nós mulheres é que vivemos, né, numa sociedade extremamente machista, patriarcal, e isto vem se conquistando, né, vem nos dando a possibilidade de que novos espaços sejam abertos. Entretanto, não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, se pensarmos que no histórico da vida de trabalho, as mulheres sempre foram consideradas como seres inferiores, né? É lamentável, né, quando a gente lê textos que o nosso colega aí tem nos provocado a ler, do grande filósofo Condorcet, vamos ver que em muitos momentos as mulheres estavam numa condição de seres quase irracionais, né, que eram movidos simplesmente pela emoção, e isso vai se prolongando, né, e as conquistas vêm vindo. Quando chega o momento do trabalho, as mulheres também passam a ser usadas como uma força de trabalho, mas sem essa possibilidade de estarem à frente das questões decisórias do seu próprio trabalho, né, de sofrerem essa dupla jornada que nós, né, sempre lamentamos como mulheres, que somos vítimas, né, e ao mesmo tempo a questão dos direitos, como os direitos políticos lhes são negados. Se nós pensarmos que no Brasil, somente no século XX, década de 40, as mulheres passam a ter voto, né, a ser considerado eleitoras, né, no sentido universal, é muito, eu diria assim, muito pesada essa carga histórica que vem, né, do contexto machista, pensado enquanto uma condição que temos que, eu diria assim, temos que detonar isso, né? E a academia pode fazer, é claro, o percurso que nós temos para fazer, além de estarmos na luta, né, nas lutas sociopolíticas, né, socio-históricas, socioculturais aí à frente, nós temos esse espaço privilegiado que é o da reflexão, que é o de estar tentando compreender melhor a realidade a partir de teóricos, né, como tu mesmo disseste, e que vão nos possibilitando, como é o caso do trabalho da Letícia, né? Eu acredito que a Letícia tem, assim, fez um belíssimo trabalho e pode nos colocar muitas considerações sobre esse tema. Essa questão histórica da mulher é muito importante resgatar, porque a nossa situação hoje é um reflexo de toda a história. A mulher sempre foi relegada, ela sempre foi marginalizada na história, ela nunca teve um papel ativo. Então, desde quando começaram as conquistas feministas ao longo do tempo, foi quando a mulher percebeu que ela era marginalizada, que ela era deixada de lado. O papel da mulher era cuidar da família, dos filhos e do marido. Não cabia à mulher um papel social, de forma alguma. Mesmo quando ela vai para o mercado de trabalho, ela vai com essa função. Então, as professoras, as enfermeiras, são papéis de cuidar e de educar, o que é natural ao sexo feminino. E essa ideia, infelizmente, perpetua até hoje. Talvez não tão forte como há um tempo atrás, mas ainda tem isso muito latente na sociedade. E quando a professora fala da questão do voto, o nosso país foi um dos últimos a ter o voto feminino. E não foi assim uma bondade, nossa, agora as mulheres... Era um contexto histórico mundial que ia ser inevitável uma hora ou outra. Então, nem isso não foi uma luta mundial que chegou no Brasil e isso ia ser inevitável. E no início, o voto era apenas concedido às mulheres casadas com autorização do marido ou às solteiras que tivessem renda própria. Então, não era nem a todas.
Então, foram várias conquistas que foram se conseguindo ao longo do tempo para conseguir a independência financeira, independência política, de direitos, e ainda assim nós não temos isso conquistado plenamente, porque se a gente analisar, a participação política não é tão grande assim, não é tão efetiva, mesmo tendo uma lei que garanta isso ao sexo feminino. Exatamente, a gente percebe isso até hoje, né? Inclusive este ano, um ano eleitoral, é uma questão que novamente nos chama a atenção e vem à tona, né? E o feminismo e os chamados movimentos de empoderamento da mulher, eles também foram situações que foram avaliadas neste estudo. Então, o perfil das candidatas das eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014 foram estudadas e também baseados em diversos teóricos. Então, o que vocês buscavam entender e como essas referências elas puderam ajudar nesse estudo? Nas eleições, nos anos 2000, nós elencamos em função da Lei 2034 e a gente priorizou nessas 4 eleições alguns itens, que são escolaridade, estado civil, faixa etária, declaração de bens, ocupação, partido e coligação. Nós analisamos esses 6 indicadores para entender o perfil das candidatas. A governadora, senadora, deputada federal, deputada estadual. Em função disso, nós percebemos que muitas dessas candidatas, antes da lei, elas realmente participavam do pleito por interesse. A partir de 2009, que é quando entra em vigor a lei, como os partidos são obrigados a destinar 30% para as mulheres, o número de candidatas aumenta, mas isso não se traduz numa efetiva participação, porque são poucas eleitas. Por que isso acontece? Então, nós buscamos ajuda em teóricos para entender essa situação. Os teóricos nos auxiliaram no sentido de nós entendermos o papel atribuído à mulher ao longo dos anos. Isso continua influenciando na participação delas na vida social. Então, por exemplo, Beauvoir, ela traz a questão das lutas femininas pelos seus direitos, a mulher relegada como segundo sexo, e isso é visível hoje tanto na política como na sociedade, mas a política, por ser um campo dominado por homens, deixa essa situação mais clara, mostra mais a desigualdade nesse ambiente. Chama bastante atenção porque a mulher ela já conquistou espaços igualmente dominados por homens em várias outras áreas, mas na política é um campo que tem bastante resistência, né, essa ocupação da mulher. Sim, porque é um campo tradicionalmente masculino. Então, há uma resistência maior ainda da entrada de mulheres, até porque isso exige uma grande visibilidade feminina, masculina, exige deixar muitas coisas de lado. E isso que é deixado de lado, muitas vezes a família, emprego. Para os homens, eles sempre tiveram as mulheres como apoio. Eles saem e a mulher fica em casa tomando conta de tudo. E quando é o contrário? Quando é a mulher que sai, quem fica em casa? Então, isso não é bem visto, não é bem aceito, ainda não. É um dos motivos que desencoraja a participação feminina na política. E interessante é que quando a gente pensa a mulher, né, como a cuidadora, é a que cria os filhos, é a que vai cuidar da família quando alguém fica doente, né, nós vamos tendo isso naturalizado. É como se tivesse que ser assim. Quer dizer, é assim, sempre será, sempre foi. E isso contribui para que a própria mulher, no seu autoconceito, né, na avaliação que faz de si própria, se sinta tão responsável e assim impedida, né, de colocar
para o mundo toda a sua capacidade, que nós sabemos, nós mulheres sabemos que não é uma questão de competição, mas é uma questão de igualdade, né? Igualdade de direitos, igualdade de obrigações, faz com que reserve-se às mulheres a vida privada, né? E aos homens a vida pública, né? Estarem expostos, enfim, a tudo aquilo que o mundo político vai lhes cobrar. Bom, então quais alternativas podem ser pensadas para tentar mudar essa realidade? Bem, nós temos a questão legal, como já vimos, né? Está aí a lei. Na nossa avaliação, né, e pelo que se tem compreendido enquanto passagem pelos teóricos, o empoderamento ele não depende, não é uma questão individual. É uma questão de políticas públicas. Há necessidade de que os gestores públicos estejam preocupados também com isso, né? E proporcionando condições para que as mulheres possam empoderar-se através, sempre trazemos isso como um ponto importante, a sua própria independência, né, econômica, seria um dos primeiros passos, né, e, claro, esse espaço político sendo não só dado essa perspectiva de 30% candidatas, mas daqui um pouco 30% também na composição dos parlamentos ou, enfim, até do poder executivo, porque não basta ser candidata. O que nós observamos na pesquisa foi isso que já trazíamos antes, de que as mulheres se candidatam, mas meio que assim já sabendo que não tem chance. Né? Nós estamos observando muito isso no atual cenário municipal, né? Que é preenchimento de cota e, bom, se não for eleita, mas atendeu-se à lei. Então, acreditamos que esse é um dos pontos, né? E claro que está muito também nesse esforço coletivo, sim, mas também numa compreensão que temos que cada vez ajudar mais umas às outras, né, a terem do que é uma sociedade realmente de cidadãos e cidadãs, né, com direitos, deveres, enfim, caminhando para a maior igualdade. A senhora comenta nessa questão da não individualidade e eu já aproveito e lhe pergunto, há união por parte das mulheres em se organizarem e lutarem pelo que é seu, buscarem mais direitos? Na nossa observação, sim, ainda com alguns aspectos mais tímidos, é exatamente por aquilo que dizíamos antes, que é uma questão de já estar formado um imaginário, né? O imaginário social nos influencia a sermos, muitas vezes, mais tímidas, né? Na conquista dos espaços, na reunião de esforços, na nossa organização enquanto lutadoras por causas iguais, né? Então, é difícil nós pensarmos que isso se resolve de uma hora para outra. Não, mas a nossa luta eu vejo que como bastante avançada, né? As lutas feministas estão aí, a Letícia estudou muito isso, né? E a gente vê que as poucas conquistas que foram sendo feitas partem exatamente da luta das mulheres enquanto um conjunto, né? Um grupo social que avança e vai em busca daquilo que lhe é importante, né? Para poderem avançar. Realmente, é só através da união que se consegue mudanças na sociedade. E os direitos e as conquistas que as mulheres conseguiram até hoje só foi pela união. Muitas vezes o movimento feminista é mal visto, são feitas muitas críticas a esse movimento sem conhecer, sem entender a história, mas foi graças ao movimento feminista que nós temos toda sorte de direitos hoje. E se a gente continua lutando e batalhando é porque ainda falta muita coisa. Tivemos grandes conquistas, mas elas ainda não são suficientes por todos os anos que a gente teve de desigualdade e que nós ficamos à margem da sociedade. Então, realmente, para conseguir mais conquistas, mais mudanças, é necessária a união das mulheres e também políticas públicas. Então, as políticas públicas que a gente tem hoje são importantes, foram conquistas, mas são necessárias muito mais, porque são apenas medidas paliativas. Uma lei que garanta 30% não garante
A ocupação de fato, né? A ocupação de fato. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhado ainda a nível de políticas públicas para que isso se efetive. Caso contrário, é só uma participação e não uma ocupação efetiva do seu espaço. Professora Elizabeth, Letícia, as considerações finais de vocês. É interessante, né, nesse momento do nosso mestrado, isso está colocado como aqui veio o mestrado, né, em práticas socioculturais e desenvolvimento social. Então, é nós termos essa oportunidade de estar fazendo uma reflexão, né, uma reflexão profunda sobre questões que nos envolvem e que estão aí, né, não só a nós mulheres, mas aos homens também, nossos grandes parceiros, né, em todas as lutas, e dizer que estar participando das lutas feministas é estar muitas vezes na universidade aprofundando a sua reflexão, né, acerca do tema e de outros temas, né, para poder fazer uma intervenção, muitas vezes, ou na maioria das vezes, bem qualificada pelo que viu, pelo que trabalhou, pelo que conseguiu, enfim, escrever, expor, né, a uma banca e depois levar para fora, fazendo, diríamos assim, uma socialização maior desse conhecimento. Então, agradecemos essa oportunidade, né, de estar aqui no programa e dizer que o nosso mestrado quer continuar discutindo esse tema e muitos outros temas. O mestrado, ele ofereceu uma oportunidade riquíssima por trabalhar temas, oferecer a possibilidade de trabalhar temas como esse. Então, nesse ano, que é um ano político a nível municipal, como é importante a gente refletir sobre essas questões da participação feminina na política e em todos os ambientes, não só a política partidária, mas desde lideranças comunitárias, lideranças de bairro, refletir sobre qual é o nosso papel, nós estamos de fato ocupando o nosso papel, o que a gente está fazendo para melhorar a nossa comunidade, a nossa cidade e ocupar de fato aquilo que nos é de direito, o nosso papel enquanto cidadãs. Então, o mestrado ofereceu essa oportunidade e a universidade, enquanto espaço de reflexão, também é um dos caminhos para que ocorra essa mudança na sociedade, porque não é uma mudança do dia para a noite, é uma mudança gradativa. E a universidade tem esse poder, tem essa de disseminar o conhecimento. Então, foi uma oportunidade riquíssima. O mestrado contribuiu muito para essas questões e, como a professora disse, nós só temos a agradecer essa oportunidade de falar sobre um assunto tão importante no momento atual e que devemos continuar os estudos e a difusão disso para que haja realmente uma mudança. Agora, para nós encerrarmos, nós tivemos uma eleição municipal há pouco tempo. Então, dá para fazer uma avaliação da participação das mulheres? Na verdade, nós acompanhamos a eleição no campo político que lutamos, né? E com muita satisfação observando a qualificação das candidatas, né? E, enfim, conseguindo levar temas interessantíssimos, né? Algumas levando os temas da infância, mas outras indo muito mais do que isso, né? Do que essa condição de cuidadora, né? De mãe, de professora. Então, entendemos que, especialmente para o nosso município, está havendo uma compreensão bem maior em relação à nossa responsabilidade nas candidaturas, né? Colocar candidaturas que realmente possam, eleitas, fazer aquilo que é enfim, o dever, né? No caso, né? Não tivemos, é claro, candidata a prefeito, mas tivemos várias candidatas à Câmara, possam fazer aquilo que é próprio né? Enfim, do vereador, a fiscalização, a organização das leis, e com uma certa competência e com uma consistência política também, né? Centrada num determinado lugar como espaço de luta política. Certo, então eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada por terem vindo aqui e trazido essas informações tão importantes para a gente. Nós agradecemos também.
O programa de hoje fica por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar sobre um assunto que divide muitas opiniões, que é a reinserção de egressos do sistema prisional à sociedade. Até lá!